Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos à nossa quarta e última aula dessa disciplina, Aconselhamento Cristão, tá? Eu sou o professor Basílio e a gente vai concluir, na verdade, esse conteúdo hoje com alguns pontos muito importantes dessa disciplina, onde a gente vai ver hoje a parte de teologia bíblica do cuidado, vamos ver um pouco mais sobre a ética do aconselhamento, vamos entender um pouco mais sobre essa base bíblica, né, para a construção do conselho, e vamos também, na parte final, para nos aprofundar um pouco mais sobre aconselhamento em momentos específicos, né, situações específicas, tá bom? Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai amado, damos-te graças, Senhor, por esse tempo, por este momento, Senhor, que o Senhor reservou para aprendermos mais da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, Pai. Quantos gostariam nesse momento de estar aqui, estudando, aprendendo, mas por várias razões, seja por trabalho, seja por enfermidade ou questões financeiras, não podem estar aqui, Senhor. Mas o Senhor nos privilegiou com esse momento para nos dedicarmos a aprender mais da Tua palavra. Te peço nessa hora, abre a nossa mente, Senhor, abre o nosso entendimento, que a nossa mente, Pai, assim como Tua palavra diz, vem estar cativa a Ti, Senhor, que todo pensamento vem estar cativo a Ti, tudo aquilo que atrapalha, Senhor, tudo aquilo que estorva, seja repreendido em nome de Jesus, que nós possamos ter, Senhor, conhecer essa verdade, Senhor, conhecer essa verdade para que essa verdade, Senhor, venha transformar as nossas vidas. Usa-nos, Senhor, nesta geração. Levanta, Senhor, conselheiros e conselheiras nesta turma, Pai, que eles possam, Senhor, através da Tua palavra, edificar o corpo de Cristo, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. É assim que nós te pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos agora, né, para essa parte da teologia bíblica do cuidado, compreender, na verdade, né, o seu conceito e como ela se aplica dentro do aconselhamento cristão, tá? Então, a teologia bíblica do cuidado, né, numa síntese, numa forma assim mais didática, mais clara, ela é basicamente esse conceito de como Deus cuida do seu povo. Então, quando a gente passa por todo o texto sagrado, irmãos, toda a Bíblia Sagrada, a gente se depara, a gente encontra com um momento que Deus ele vai cuidando, ele vai zelando, ele vai preservando o seu povo. E aí, esse cuidado, ele vai se revelando de maneira progressiva. A gente consegue ver no texto sagrado, né, que Deus ele vai se apresentando, a gente consegue enxergar quem ele é, como ele se relaciona, como ele restaura o seu povo nos seus momentos de aflição, de dificuldade, de prova, como ele conduz o seu povo na caminhada da vida, como ele consola o seu povo nos momentos de dificuldade e como ele transforma o seu povo, transforma o coração, aquele coração de pedra, para um coração de carne. Então, tudo isso, né, essa revelação progressiva, ela acontece de maneira gradativa no decorrer do texto sagrado, tá? Não sei porque apareceu isso aqui. Então, assim, a gente olha, né, que não é apenas um conjunto de versículos isolados ou um texto isolado, é um capítulo isolado da Bíblia. Essa teologia do cuidado, né, esse cuidado de Deus, é uma linha contínua que vai desde Gênesis até Apocalipse. Então, desde o momento, né, que Deus ele preserva o seu povo, que ele traça, que ele inicia o plano da salvação lá no Éden, até a consumação dos séculos, no último capítulo de Apocalipse, a gente encontra esse cuidado. Então, a gente compreende, né, a gente extrai de que Deus é o cuidador por excelência. E todo cuidado humano, ou seja, todo desejo de cuidar, desejo de apacentar, desejo de aconselhar, deriva do caráter divino. Ou seja, quando a gente se dispõe, né, a cuidar de alguém, a zelar pela vida de uma pessoa, a gente está ali, né, refletindo o caráter divino. Nós estamos sendo instrumentos, né, deste caráter divino para cuidar, para acompanhar, para zelar pela vida de uma pessoa. Nesse slide aqui, a gente tem os elementos centrais da teologia bíblica do cuidado. Como eu estava falando, que é o que vai que começa em Gênesis e se conclui em Apocalipse. Então, o que seria, né? Quais seriam, na verdade, esses elementos centrais dentro da teologia bíblica do cuidado? A gente começa com a criação, né? Deus cria o ser humano com dignidade e proximidade. E aí, dentro desse relacionamento, ele traça essa linha de cuidar do homem e da mulher. Porém, o que acontece? A queda.
né? Gênesis capítulo 3, o pecado fere, desorganiza e rompe esta relação de amor, de cuidado com o Senhor. Porém, né, ele vai, ele traça esse plano, ele inicia esse plano de salvação, e aí vem a aliança, né? Deus ele se compromete a restaurar esta aliança, restaurar essa ligação, esse elo que foi rompido ali no jardim, e também promete não só restaurar, mas acompanhar o seu povo, como está lá em Êxodo 34, versículo 6. Mas o que acontece, né? O povo ele não preserva essa aliança, o Senhor ele permanece fiel, ele preserva a sua parte da aliança, porém o povo se revolta, um povo rebelde contra o Senhor. E aí vem os profetas, né, que denunciam as injustiças, né, e chama ao cuidado do vulnerável, ao cuidado do órfão, ao cuidado da viúva, justamente trazendo o povo ali, né, alertando o povo para a sua aliança. Mas mesmo assim a aliança está ali, né, rompida pela desobediência, pelo pecado, pela natureza humana do povo. Só que aí vem Jesus, né? O cuidado se torna carne e se aproxima novamente dos homens. Assim, né, como aquela relação no jardim, vem em Cristo, né, esse cuidado encarnado, como está lá em João, capítulo 1, versículo 14. O Senhor vem, cumpre, né, o seu plano, cumpre o seu propósito, assenta aos céus e deixa, né, como herança o Espírito Santo. E aí o cuidado, né, que antes era em Cristo, no Cristo encarnado pessoalmente, agora se torna interior. Ou seja, o Filho do Homem veio e tabernaculou, ou seja, ele se torna, a gente se torna tabernáculo e habitante e moradores não, o espírito habitante deste tabernáculo, habitante deste templo, agora não mais feito por mãos de homens. Então, o Espírito Santo é esse cuidado que se torna interior e transformador. E aí, junto com o Espírito, e é o que a gente vai abordar bastante na aula de hoje, justamente para a gente trazer essa consciência, vem a igreja, né? Porque o cuidado agora não é somente individual, mas é um cuidado que se torna comunitário, como ensina Gálatas capítulo 6, versículo 2. E aí estamos nessa era, na era da igreja, na era de cuidar uns dos outros. Pelo menos era para ser assim, né? Na era de cuidar uns dos outros. E aí vem a consumação. Uma vez que o Apocalipse se cumpre, na consumação dos séculos, o cuidado se torna pleno e eterno, como está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Então, em síntese, irmãos, percebam que existe, ó, aqui, uma linha dentro de todo o texto sagrado que traçada, que mostra o cuidado do Senhor, o cuidado do Senhor pela humanidade, pelas nossas vidas. A gente vê também, né, como dentro dos elementos centrais dessa teologia do cuidado, é quando a gente cuida de alguém, a gente está participando da própria missão de Deus no mundo, que é ali, né, buscar o perdido, cuidar do cansado, cuidar da pessoa que está necessitando desse cuidado. Então, a teologia do cuidado, ela é basicamente, tem esse princípio de buscar o aflito. Quem é o aflito? Quem é aquele que está necessitando de amparo, de conselho? Então, a teologia do cuidado, ela parte desse princípio de cuidar destas pessoas, tá? E existe um modelo para isso, existe um modelo para esse cuidado. E a gente entende esse modelo através da Trindade. A Trindade, irmãos, a gente precisa compreender que ela é o fundamento do aconselhamento. Então, o aconselhamento ele é construído, né, e tendo como base a própria Trindade, onde o Pai, ou seja, o Deus Pai, ele é a fonte de toda consolação. Segundo Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Então a gente entende que esse texto de Coríntios fala que Deus ele é essa fonte de todo consolo, né? Dele vem todo consolo. E aí só que aí sim, Deus ele é a fonte, mas aí quem é que cuida? Quem vem se cuida? Qual seria o modelo de cuidado, de pastoreio? E aí é onde entra o filho, né? O filho, Jesus Cristo, ele é o modelo do cuidado encarnado, como já vimos em João 10, e como vimos também no texto de
como Cristo é o bom pastor. Então a gente vê um Cristo não distante dos homens, mas próximo, um Cristo que está perto dos seus discípulos, que está sempre ali aconselhando, cuidando, guiando. Então Cristo é esse modelo encarnado. E temos o Espírito, que é esse consolador, não só consolador para nos momentos difíceis, mas também como guia, quem orienta, quem nos auxilia, quem nos ajuda nessas decisões, tá? Então, o aconselhamento cristão, ele é trinitário, ele faz parte dessa trindade por natureza, tá? E vamos entender agora, né, de maneira mais aprofundada, como entra, né, o Pai, o Filho e o Espírito, tá? O Pai, como o texto que eu mencionei para vocês, de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e olha o que o texto fala no final, e Deus de toda a consolação. Então, o cuidado, ele começa, irmãos, no coração do Pai, que revela como ser misericordioso, compassivo, acolhedor e próximo do quebrantado. Então, essas características, irmãos, que se apresentam, né, na nossa vida, da gente para alguém, ou quando alguém é assim com a gente, ela não vem da nossa natureza humana, ela não vem da natureza do homem. Porque a natureza do homem, a gente já viu, ela é perversa, ela só quer, ela se inclina para o mal, ela quer o pecado, ela deseja, na verdade, o mal do próximo. Só que aí, pelo Pai, né, quando a gente mostra, né, demonstra misericórdia, compaixão, acolhimento, e a gente se aproxima da pessoa que está ali passando por aquele momento difícil, nós estamos ali refletindo esse caráter divino. Então não pense, né, que no seu coração, que tem esse desejo de cuidar das pessoas, esse desejo ele vem de você, né? Não pense que você é bom, não caia nesta ilusão, né? Porque se fosse depender da sua natureza humana, o mal e o mau desejo e tudo aquilo, né, que é contrário à vontade do Pai, isso sim se manifestaria. As obras da carne, como está lá em Gálatas, todos conhecem. Então, assim, o desejo de cuidar vem do Pai. Por quê? Porque o texto fala que ele é toda a fonte de consolação. Ele né, vem dele a, a, a toda consolação, tá certo? E o filho, né? O modelo de bom pastor. Então, Jesus mostra primeiro como cuidar das pessoas, com presença, empatia, verdade e sacrifício, tá? Esse pastoreio, irmão, esse cuidado, ele envolve muita coisa, tá? Muita coisa. Infelizmente, a gente vive numa realidade hoje onde as pessoas, elas querem a função, elas querem o título, o status, e todos os benefícios que vêm junto. Porém, elas não querem as obrigações que aquele título, que aquele cargo, que aquele, entre aspas, status traz. Elas só querem desfrutar do que é bom, né? Todas as vantagens, influência, poder que aquele cargo traz. Mas e as obrigações? E de que adianta desfrutar de todos os direitos se não pôr em prática os deveres? Tudo aquilo que precisa ser feito. Então, Jesus ele mostra como cuidar dessas pessoas. Ele estava ali presente na vida dos discípulos. Ele sentia a dor dos discípulos, né? Ele era extremamente honesto, ele era 100% honesto, verdadeiro com eles. E ele sacrificou até o fim por eles, dando a vida pelos seus amigos. Tá? Outro ponto, né, do modelo que Cristo deixa, ele conhece suas ovelhas. Ele chama pelo nome, ele guia cada uma, ele protege cada uma e ele dá a vida, se for necessário, por cada uma. Então, esse conhecimento, né, de Deus, esse conhecimento de cada uma das pessoas, né, Cristo deixa esse modelo. Cristo deixa esse modelo.
E por fim, né, o aconselhamento cristão, é, é, de- ele é encarnacional. Como é que eu explico essa palavra? Ele envolve, né, aquilo que está mais profundo, que está mais intrínseco na nossa carne, na nossa alma, que é você se aproximar das pessoas, que é você ouvir essas pessoas, mas não é ouvir por ouvir, não é ouvir para passar o tempo, mas é ouvir de dar ouvidos, de escutar, é sentir essa compaixão, né, como quando Cristo, por exemplo, olha para aquela mulher, né, para aquela viúva de Naim, e ele sente no seu íntimo, ele sente ali, né, nas suas entranhas, a compaixão por aquela mulher, tá? Então, Cristo, ele deixa, né, esse exemplo, esse modelo, essa ideia, né, de você não ver a pessoa de longe, mas ver a pessoa de perto, de estar próximo a essas pessoas. E aí vem o Espírito, né? O Espírito, ele consola e ele guia. Eu sei que muitas vezes, muita gente vê, né, o Espírito Santo apenas como consolador para os momentos de dificuldade. Então, quando tá tudo ruim, quando tá tudo difícil, aí a pessoa corre lá para o Espírito Santo. Senhor, vem aqui, preciso do Senhor, me ajude, me abrace, e ele chora e tudo mais. Então, o Espírito, ele é consolador. Sim, sim, ele vai consolar, ele vai lhe abraçar, ele vai lhe levantar, porque é da natureza dele também. Mas é da natureza do Espírito também ser guia, ensinar. Olha o que João 26 diz. Amém, minha irmã? Bem-vinda. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenha dito. Então, o que esse texto significa para aconselhamento, né? É ele quem aplica a verdade ao coração. Tá? É ele quem consola de dentro para fora e ele ilumina a mente, convence, transforma e guia. Tá? Então, o Espírito Santo ele tem esse papel também que eu quero ressaltar aqui nesse momento, nessa aula, de ensinar, de nos fazer lembrar, de guardar no nosso coração o texto sagrado. Quantas e quantas vezes necessitamos, né, da palavra do Senhor e é Ele que nos faz lembrar. É ele quem traz. Quantas vezes a gente lê um texto, não entende no primeiro momento, mas aí a gente pede a oração, a intervenção ali e o auxílio do Espírito Santo e ele nos abre o entendimento da verdade. Então, o Espírito Santo, ele é consolador e ele é também esse guia, tá? E aí, só que acontece, irmãos? A queda, né? A queda, o pecado, ele rompeu esse vínculo do cuidado. Gênesis 3, né, mostra que houve essa ruptura com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a criação. Então, ou seja, né, em outras palavras, é como se o homem tivesse ali, entre aspas, desamparado. Desamparado, tá? E só que aí o que acontece, né? Vem o Senhor. E aí mostra, né, que dessa necessidade do cuidado. E o aconselhamento mostra justamente a necessidade do cuidado nessas quatro dimensões da queda. Então, quando a pessoa chega, né, para aconselhar alguém, a pessoa mostra, olha, você precisa ter um relacionamento consigo, com Deus. Você precisa levar uma vida de oração, de leitura da palavra, de jejum, uma vida devocional. Não é só vir para a igreja, é um caminhar com Deus. Quando você mostra, olha, você precisa é, ter um relacionamento consigo mesmo, você precisa se amar, você precisa se perdoar para você poder caminhar. Porque senão, se você se afundar nessa natureza humana, se afundar nos seus pecados, se você não se perdoar, você vai ver com essa angústia pro resto da vida. E essa não foi a vida que o Senhor escolheu para você. A ruptura com o próximo, né? Olha, você precisa liberar perdão, você precisa abrir o seu coração para as demais pessoas, você precisa entender que ninguém caminha sozinho. Por mais ferido que você esteja, o Senhor é capaz de curar essas feridas e fazer com que você se relacione novamente com outras pessoas.
com a sua família, com seus amigos, com seus irmãos, com colegas de trabalho, com quem seja. E a ruptura com a criação, né? A natureza foi feita pelo Senhor, e o homem, cada dia que passa, né, rompe aí esse, esse relacionamento com a criação. Inclusive, tem até uma área da teologia que só aborda e estuda sobre isso dentro da teologia contemporânea, e aí a gente vê, né, essa ruptura. Então a gente perceba, irmãos, que essas 4 áreas que foram rompidas na queda, o aconselhamento cristão, ele atua, né, para revertê-las, tá? E essa restauração vem por quem? Vem através de Cristo, tá? Então a obra de Cristo, ela restaura a nossa identidade, ou seja, antes criaturas e agora filhos de Deus. Ela restaura o nosso propósito. Quantas e quantas pessoas não existem aí sem sentido que não vem sentido na vida, né? A gente percebe aí o número de depressão cada dia maior, o número de suicídios cada dia maior. Irmãos, o suicídio, eu não vou entrar nessa questão, porque ela é muito profunda. Existem várias vertentes e caminhos, né, que podem levar ao suicídio, mas o suicídio é uma das coisas mais antinaturais que existem. Porque o ser humano, ele, por instinto natural de sobrevivência, a gente luta pela vida. Quando a gente passa por qualquer situação de perigo, de ameaça, o nosso corpo, naturalmente, ele age para fugir do perigo. Se a gente passa, por exemplo, por uma escassez de água, de fome, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele está programado ele se reprograma, na verdade, para suportar essas longas horas, né, sem comer e sem beber água. Por quê? Porque o nosso instinto é viver. E aí você chegar um momento na sua mente onde tudo isso para de fazer sentido e você vai contra a natureza da vida e busca a morte, né? É uma vida totalmente sem propósito. Só que a obra de Cristo, ela restaura justamente esse propósito, essa vocação. E quanto antes você descobrir a sua vocação, descobrir o seu propósito nesse mundo, mais plena será a sua vida com Deus. Tem gente que vive uma vida inteira sem propósito, sem entender por que foi chamado, qual é o seu propósito de vida, tá? Mas em Cristo isso é restaurado. Relacionamentos, tem pessoas também, como eu já falei, vivem doentes, estão doentes hoje em dia, enfermas pelos maus relacionamentos, pelas feridas de relacionamentos anteriores. Porém, em Cristo a gente encontra restauração, reconciliação. E por fim, os afetos, né? Que é essa cura interior. Então, o aconselhamento cristão é esse ministério da reconciliação, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 diz: "E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação." Então, o ministério da reconciliação é justamente essa manifestação da obra de Cristo na restauração de tudo aquilo que foi rompido na queda. E essa reconciliação vem através de Cristo. Tá? E aí entra a igreja. Agora vamos para um ponto polêmico. A Bíblia apresenta, irmãos, a igreja como corpo que se edifica. Porque é muito interessante essa analogia do corpo, principalmente quando a gente conhece um pouco da anatomia. Irmãos, quando a gente tem qualquer tipo de lesão, de corte, de pancada, do que for, inflamação, até uma pequena gripe, até a gripe mais simples, todo o corpo vai trabalhar para restaurar aquela lesão. Todo o corpo, tá? O cérebro, ele vai avisar, por exemplo, vamos para uma parte da coisa mais simples, um corte. Você levou um corte na mão, um corte, né? Não tão profundo, mas levou um corte ali. Todo o corpo vai trabalhar para preservar aquela área para ela poder se restaurar. O cérebro, ele vai avisar que tem algo ruim, então ele vai enviar informação de dor para mostrar que você precisa ter cuidado, que você não pode ali deixar exposto ou sair batendo. O sistema nervoso foi ativado. O sangue, ele vai trabalhar para poder enviar células de defesa contra agentes externos, e ele vai também enviar células sanguíneas também para poder
restaurar. A pele, né, ela que é o maior órgão, ele vai começar a trabalhar para produzir ali o momento de cicatrização para poder fechar. Então, enquanto esse pequeno corte ele não for ali ou costurado ou restaurado, o corpo ele não vai parar de trabalhar. Trazendo essa analogia, vamos para a igreja. Se alguém na igreja está enfermo, doente, ali, doenças da alma, o corpo inteiro precisa se empenhar até esta parte do corpo de Cristo ser restabelecido. Tá? O corpo, ele se edifica naturalmente, tá? Como está lá em Efésios 4,16. A comunidade, né, ela é esse ambiente, né, de confiança, onde as pessoas, elas deveriam, pelo menos, ter a liberdade de confessar os seus pecados uns aos outros e ser ambiente de cura. Porém, o que é que a gente vê, né, infelizmente, imperando aí no comportamento das pessoas até hoje? A gente vê um falso moralismo, vamos falar também sobre ele hoje, uma falsa espiritualidade, onde todo mundo quer imprimir uma imagem de 100% santo, que está ali, ó, dali, para o próximo passo é o céu. Que como se não existisse pecado, como se existisse coisas a serem consertadas, e ali, quando você entra nesse ambiente 100%, entre aspas, espiritual e de santidade, não existe pecado ou margem para, não existe margem ou eu para o pecado. E aí, quem está doente, ao invés de colocar para fora, mostrar pelo menos os sintomas ali, prefere esconder. Só que o que acontece quando a gente vai no médico e esconde uma doença? Ela piora. E aí ela volta, ó, dobrada e mais inflamada, até virar uma infecção generalizada e a pessoa morrer. Então a igreja, né, ela precisa ser essa comunidade ali, um ambiente saudável, onde as pessoas elas possam confessar os seus pecados uns aos outros. Tá? Ela é uma família, né? E ela não é só uma família para tirar foto no fim do ano, como a gente vê nos comerciais de margarina, não. A gente chama uns aos outros como? De irmãos. E o que é o irmão? Nós temos, irmãos, nós temos um vínculo, né, da nossa família, né, nossa família sanguínea, que é um vínculo que ele é passageiro. Ele termina aqui na Terra. Nos, com a igreja, o nosso vínculo, irmãos, o que nos une é o sangue de Cristo. E é um vínculo sanguíneo eterno, que vai durar, né, que vai até a eternidade. Então, assim, essa ideia da igreja como família, de tratar como irmãos, não pode ser da boca para fora. Não pode ser da boca para fora. A gente precisa ter esse olhar de irmãos, tá? E também como esse lugar de restauração. Sempre costumo dizer aqui na igreja, ó, aqui, irmãos, é um hospital, eu sei que pode soar um pouco mórbido, mas é um hospital das almas. Aqui é onde a alma, ela chega enferma, doente, mas ela sai daqui restaurada e curada. Tá? Então, o aconselhamento, né, ele precisa englobar tudo isso. Ele não pode ser visto só como um momento ali individual, onde a pessoa senta no gabinete do pastor, bota tudo para fora e espera que o pastor resolva tudo. A igreja, ela precisa estar junta nesse, né, como uma comunidade terapêutica. E aí existem várias formas de cuidar, irmãos, várias formas. Não viu o irmão lá, não viu o irmão, tem irmão que tá faltando 2, 3 semanas, procura saber daquele irmão. É uma maneira de cuidar. Tá vendo aquela pessoa cabisbaixa, senta e pergunta o que aconteceu. O irmão ficou desempregado, poxa, o que a gente pode fazer para ajudar? A irmã tá enfermo, tá hospitalizado, vamos ligar para a família, perguntar se tá precisando de alguma coisa, algum remédio. Vamos fazer uma visita no hospital, perguntar se já pode receber visita. Irmãos, existem N maneiras de cuidar. N maneiras de cuidar. A gente só precisa estar atento para qual escolher, qual cuidar e quem tá precisando mais. Quem tá precisando. Porque todo mundo tá precisando. Mas quais são as urgências? O que é que a gente pode fazer agora, hoje?
nesse momento, por alguém. Aí a gente vai atrás. Aí a gente vai atrás e cuida, tá? E dentro, né, do próprio texto sagrado, existe, né, uma base que é a sabedoria, tá? Existe uma sabedoria bíblica que ela precisa ser utilizada como base para o aconselhamento. Nós temos 3 livros específicos da Bíblia Sagrada que eles formam esse tripé da sabedoria prática, que são Provérbios, Eclesiastes e Tiago. Vamos entender Provérbios, irmãos, como sabedoria para decisões. Lógico que ele é muito mais além, tem muito mais coisa, mas como de forma geral, ele pode ser visto como um livro que traz sabedoria para decisões. Então, quer saber, por exemplo, se vai emprestar o dinheiro ou não para alguém? Lê lá em Provérbios. Quer saber se vai comprar algo além daquilo que pode? Olha lá em Provérbios. Quer saber com relações pais e filhos, cônjuges, família, decisões? Olha lá em Provérbios. Então, Provérbios, ele traz esse arcabouço para nós tomarmos decisões. Para nós tomarmos decisões. Tá? Eclesiastes, né, são para aquelas crises existenciais. Ah, não vejo sentido na vida, não vejo sentido no meu ministério, é sempre a mesma coisa. No final das contas, né, o tempo está passando e a gente, o tempo está voando, na verdade, está nem passando, o tempo está voando e eu estou vendo a minha vida passar diante dos meus olhos. O que é que eu posso fazer? Vamos olhar no texto sagrado. Vamos para Eclesiastes, para entender, né, a origem dessa crise e o final dela também. E o final dela. E aqui nós temos Tiago, né, como sabedoria para os conflitos comunitários, né? Tiago é interessante que ela foi uma epístola, né, faz parte do grupo das epístolas gerais, que na época ela foi muito criticada por Lutero, por exemplo. Lutero ele não via bem essa epístola, né? Ele estudou muito a epístola aos Gálatas, a epístola do apóstolo Paulo, porque trazia, né, a ideia do sola fide, somente a fé. E como ele vinha de um contexto, né, um monge alemão, numa igreja totalmente corrompida pelas obras, né, por aquilo que você podia comprar a salvação através daquilo que você pagasse, daquilo que você fizesse. Então, Lutero ele não via bem a epístola de Tiago. Mas Tiago, né, ele mostra, na verdade, que as obras, elas são frutos de uma fé consolidada. Então, uma vez que você crê, as obras, elas vêm naturalmente. E não só isso, né, não só essa questão das obras, de como agir e tudo mais, mas Tiago ele traz essa perspectiva dessa sabedoria para esses conflitos comunitários. Então, sabe aquele irmão bem linguarudo, que não segura a língua dele, que não consegue ali, que abre a boca, faz uma fofoca e incendeia uma igreja inteira? Peça para ele ler Tiago capítulo 3, tá? Só para vocês terem uma ideia, Tiago capítulo 3. Vamos ver aqui. Olha o que ele ensina. Tiago capítulo 3, a partir do versículo 5, né? Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Eu li só 2 versículos, viu? 2 versículos de Tiago, capítulo 3. Então, assim, Tiago, ele traz essa sabedoria prática para o dia a dia da igreja, tá? Para o dia a dia da igreja. Porque tem pessoas, irmãos, eu conheço uma pessoa, hoje ele é evangelista da igreja, né? Mas ele é uma pessoa, assim, extremamente inteligente. O cidadão, ele tem doutorado e ele bem, uma pessoa, assim, extremamente inteligente. Porém, ele não é sábio. E existe uma diferença muito grande nisso daí. Tem gente que conhece muita coisa, tem muito conhecimento, mas ele não tem a sabedoria de como aplicar esse conhecimento. A sabedoria da vida mesmo.
A sabedoria popular, aquela sabedoria, por exemplo, de resolver um conflito. Tem gente que não é assim, né? Tem gente que tem essa sabedoria. Pode chamar a irmã fulano, o irmão fulano, a irmã Maria, o irmão José, para sentar, para conversar, para resolver, que eles vão resolver. Já tem gente, né, que quando a confusão está armada e você lembra, não, chame todo mundo, mas não chame o irmãozinho João, porque se ele vier, ele vai piorar as coisas, ele vai, como a gente, nosso nordestinês, né? Ele vai moer mais e vai complicar ainda mais a situação. Então, o conselheiro cristão, ele é justamente, né? Por quê? Porque aquela pessoa não tem sabedoria. Não tem sabedoria. Não vigia, não fecha a boca na hora que é para fechar, fala besteira, fala demais, complica demais. Então, o conselheiro cristão, ele não pode ser visto como essa pessoa que está complicando. Ele é, pelo contrário, ele é intérprete da sabedoria bíblica. Ele é responsável por ver o texto sagrado e trazer ele para os dias de hoje de maneira sábia. De ler esse texto, nessa epístola de Tiago, que foi escrita há 2000 anos atrás, e trazer a sabedoria de Tiago para os dias de hoje. Tá? E aí, uma vez munidos dessa sabedoria, vamos entender como funciona, né, essa prática pastoral. Uma vez que temos como conhecimento essa teologia do cuidado, como é que a gente usa isso na prática? Como é que a gente usa isso no dia a dia da igreja? Aí vemos aqui, ó, primeiro passo, escuta teológica. A escuta cristã, irmãos, ela não é apenas psicológica, ela é espiritual. Eu não sei se os irmãos já fizeram alguma vez uma sessão com um psicólogo, tá? Eu já fiz. Alguma não, algumas. Mas professor, diga, meu irmão, é muita coisa nessa cabeça. Então, assim, como é uma escuta psicológica? A psicóloga, né, a profissional, ela enche você de várias perguntas. E aí você vai falando, e aí pergunta, né? Como você tá, como foi sua semana, como você se sente, quais foram os conflitos, e você vai contando. E você vai contando, e vai contando, e vai contando. Aí chega um determinado momento, determinado ponto, principalmente quando você chega no ponto de inflexão, né, do momento de ali, de conflito, aí ela vai perguntar, como você se sentiu? Aí você explica, e no final ela pergunta, estou falando da minha sessão, tá? Como foi? Como é? Na verdade. E ela vai chegando, tá num determinado ponto que ela pergunta, mas como você resolveria isso? E aí você, ali naquele momento, por que pode parecer algo simples, mas é algo terapêutico, você para naquele momento da sessão para refletir sobre como você resolveria aquilo. Bem, tem gente que faz isso só. Irmão. Tem gente que vai no problema da vida, para ali, reflete e resolve e tal. Tem gente que precisa ali de um acompanhamento num determinado momento. Então, a escuta psicológica, ela depende da abordagem, depende do profissional, depende da situação. A escuta cristã, não. A escuta cristã, ela envolve não só o psicológico da pessoa, mas também o espiritual, tá? Então, o ouvinte, né, o conselheiro, ele precisa entender o que a pessoa diz, mas também o que ela não diz, tá? O que ela não diz. O que o coração revela, porque a boca fala do que o coração tá cheio. E a pessoa precisa entender isso daí. A escuta cristã, ela também identifica onde o pecado está atuando. E aí a gente entra realmente no campo da espiritualidade. Então você vai entender, nossa, até onde a carnalidade dessa pessoa, nesse momento aqui, está, digamos assim, ativo, reinando, e essa pessoa está agindo ou vendo as coisas desse jeito. E também a escuta cristã, ela identifica onde a graça quer agir. Tá? Então, escutar, como está destacado aqui no slide, ó, escutar é discernir. A gente precisa ter discernimento. Discernimento. Entender as entrelinhas. Porque, como eu estava falando, para psicóloga, não vou dizer que é mais fácil,
né? Não vou dizer que é mais fácil, mas ela estudou, ela está preparada para aquilo, ela tem um método, né? E aí o que você vai falando vai se encaixando baseado na abordagem dela. E vai chegar um momento que vai fechar, né? Vai concluir numa solução. Mas a escuta cristã não. Tem coisa que você não vai encontrar solução no momento, numa primeira conversa. E tá tudo bem, meus irmãos. Ninguém é dono de todas as respostas. Ninguém é dono 100% dessa sabedoria. Não é só o Senhor. E aí vão ter momentos que você vai precisar conversar uma, duas, três vezes para poder entender. Vão ter coisas que a pessoa ela vai contar numa primeira conversa. Mas vão ter coisas que você vai precisar conversar uma, duas. Lá pela terceira conversa que ela vai contar a chave do problema. E aí você vai dizer, mas meu irmão, por que você não contou isso logo do começo? Ai, irmão, porque eu tava com vergonha. Aí resolvi contar só agora, tá? Ou seja, o que a pessoa diz e o que ela não diz, tá? Então o conselheiro, né, ele identifica questões espirituais, por exemplo, culpa, pecado, idolatria. Como assim, professor? Idolatria? Sim, irmãos. Tem gente que adora. Eita, desfocou aqui a câmera. Tem gente que adora. As pessoas acham que idolatria é só aqueles anjos, né? As imagens ali da igreja que a gente vê ali em quadro, que vem estátua. Não, irmão. Idolatria é tudo aquilo que rouba, que ocupa o lugar que deveria ser do Senhor. Tá? Então tem gente que adora um objeto, um carro, um trabalho, um parente, um familiar. E é pecado colocar isso ou aquela pessoa acima de Deus. Então o conselheiro ele vai identificar isso. Questões emocionais, né? Traumas, medo, ansiedade. Questões relacionais, conflitos, feridas de hoje, feridas do passado. E também questões doutrinárias, que são as visões distorcidas de Deus, da sua palavra. Irmãos, tem gente que quando você começa a conversar, não sei se você já encontrou gente assim, que parece que a cabeça dele é um ninho de passarinho, de tanta ideia diferente, distorcida, enrolada. E aí você começa a perguntar, meu Deus do céu, como é que essa pessoa chegou a esse pensamento? São visões distorcidas. Visões distorcidas, visões aí que não estão de acordo com a palavra de Deus, tá? Então, o diagnóstico do conselheiro cristão, ele não é psicológico, né? Você não pode chegar para essa pessoa e dizer que ela tem SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado. Você não pode chegar para essa pessoa e dizer que ela precisa trabalhar a autorregulação e o autodiálogo na vida dela. Porque isso são conceitos que vêm da psicologia, a não ser que você seja psicólogo. Mas o diagnóstico pastoral, ele é bíblico, ele é espiritual e ele também é humano. Tá? Ele é bíblico, espiritual e humano. O conselheiro, irmãos, ele não atira versículos, né? Ele não chega, né, para uma pessoa que está passando por um momento de necessidade e fala: olha, irmão, o Senhor é meu pastor e nada lhe faltará. Não. Até porque o contexto, né, do Salmo não é nem esse, de nada nos faltará, não. Até porque muita coisa a gente sente falta. Na verdade, o texto, né, numa versão de compreensão mais próxima do original, seria: o Senhor é meu pastor e de nada sinto falta, ou seja, eu não sinto falta de nada, porque o Senhor ele é meu pastor, porque ele cuida de mim. Então, o conselheiro ele não atira versículo, mas ele pega o texto, ele interpreta, ele conecta com a situação, ele aplica esse texto com sabedoria e ele mostra Cristo como resposta. Tá? Então a Bíblia ela não é aplicada de forma aleatória. O conselheiro ele não tem versículos prontos, né? Pelo contrário, a Bíblia ela é aplicada aí com precisão e com compaixão. Então uma vez que a pessoa termina ali, né, você faz aquele momento de escuta, né?
escuta tudo que a pessoa tem para contar. Leva 1, 2, 3 horas, o tempo que for necessário. Terminou de contar, pronto, irmãos, agora vamos para a Bíblia. E aí, nesse momento de ir para a Bíblia, é que você aplica esses 4 pontos. Interpretação do texto, conexão com a vida da pessoa, com a situação que ela está vivendo, aplicação do texto com sabedoria. Pronto, a gente entendeu agora o texto. Agora, como isso é aplicado nos dias de hoje? Aí você vai explicar. E mostrar Cristo, né, como essa resposta. Pronto, o Senhor Jesus, ele age assim na sua vida, tá? O aconselhamento, irmãos, também como processo de santificação, né? O objetivo não é apenas resolver o problema. A gente viu nas primeiras aulas, não sei se vocês lembram, que tem aquele primeiro conselho, né, que ele é mais imediatista para resolver um primeiro momento, né, num momento ali de crise, mas existe o pós, né, que é manter aquela pessoa se manter, fique bem, né, ela se mantenha bem. Então ele não é só resolver aquele problema, mas também ensinar, discipular a pessoa. O aconselhamento ele entra nesse processo de edificação e santificação do quem está ouvindo. Então formar o caráter da pessoa, mostrar, irmão, você está roubando a sua empresa, isso aqui que você está fazendo está mal. Vamos aí, né, aprender e seguir os passos de Jesus. Produzir os frutos do Espírito, né? Gerar maturidade, para que aquela pessoa ali ela consiga, né, numa próxima vez, sair dessa situação, não venha estar buscando sempre você para a mesma situação, tá? Mas que sejam com outros problemas, e aí você vai ajudando e auxiliando, e conduzir essas pessoas à semelhança de Cristo, né? Então, o aconselhamento cristão, ele é essa espiritualidade orientada. Então, você entender a vida da pessoa e mostrar para ela que ela precisa entrar nesse caminho aqui da santificação. E temos, irmãos, a oração, tá? A oração no aconselhamento é invocar a presença do Espírito, né? Trazer aquele consolo naquele momento que você ora por aquela pessoa que está aflita. Também vivemos no meio pentecostal, né? Revelar os caminhos que o Senhor quer para a vida daquela pessoa. Às vezes, irmãos, em pessoas com conflitos, né? Ou com dúvidas, acontece muito na juventude e tal, quando as pessoas elas vêm querendo uma resposta para sua carreira. Olha, eu queria seguir a carreira ministerial, eu queria ser obreiro. Aí você olha assim, e fala, irmãos, vamos orar para o Senhor mostrar a sua vontade, para o Senhor nos guiar nessa conversa, para que a sua vontade seja revelada para a sua vida, tá? Então a oração traz isso, né? Ela rompe cadeias espirituais, ela mostra, né? Olha, tem coisa que é enfermidade, irmãos, mas tem coisa que é opressão maligna. Então tem gente hoje que vive os extremos, né? Tudo é doença. Aí se entope de remédio. Já tem outro, né, que tudo é demônio. Aí bota a pessoa de cabeça para baixo. E às vezes é doença. Então, assim, precisa se entender o ponto de equilíbrio. Então, e também, né, cura feridas profundas. Na oração, ela faz parte desse método, tá? Vamos agora para outro momento delicado, né? Ética e competências. Eu acho interessante, né? A gente tem uma disciplina chamada Ética Cristã dentro do curso. E no começo, né, eu dizia, mas rapaz, a gente vai passar um mês só estudando questões éticas, né? Para muita gente pode até ser visto como um ponto ali, né? Não, eu já sei tudo que eu preciso saber sobre esse tema e tudo mais. Mas a gente vive num mundo, irmãos, tão complicado, tão complexo, que que vive tantos conflitos éticos que a gente precisa trazer esse assunto sempre à tona, tá? Eu sei que tem muita coisa aqui que vocês já sabem, já colocam em prática, que bom, amém, que bênção, mas tem muita coisa também, mas tem muita coisa que gera dúvida. E a gente precisa olhar para onde? Para a palavra de Deus. Tem gente que tem dúvidas sobre pontos simples a respeito de comportamentos éticos. E aí, nessa dúvida, às vezes acaba indo pendendo para o caminho errado. Tá? Então a gente vai falar aqui sobre a ética e competência do conselheiro. Primeiro ponto
sigilo, limites e responsabilidades. A ética pastoral. Irmãos, a ética pastoral, ela é parte da santidade ministerial, tá? O conselheiro, ele é guardião, guardem essa palavra, guardião da confiança do aconselhado. Irmão, se uma pessoa, ela para o tempo dela, a vida dela, e chega até você para contar um segredo da vida dela, um problema que ela está passando, a sua obrigação é, no mínimo, guardar esse segredo, guardar essa história, tá? O sigilo pastoral, né, ela é uma expressão de amor e proteção, tá? O que guarda a boca conserva a sua alma. Tá lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 3. O que guarda a boca conserva a sua alma. Olha aí, Provérbios chegando de novo para as decisões. E aí, chega naquela dúvida, mas rapaz, eu falo ou não falo? Aí Provérbios 13, 3 diz o seguinte, guarda a boca, conserva a sua alma. Então, eu não vou falar, tá? Então, o sigilo pastoral, né, ele é moral, porque ele protege a dignidade. Ele é espiritual e ele é pastoral. Vamos ver cada um deles, como é que funciona, tá? Vamos lá. O sigilo moral, ele protege a dignidade das pessoas, né? O conselheiro evita, né, expor pecados, fragilidades ou crises do aconselhado. Isso impede humilhação, fofoca e julgamentos desnecessários. Tá? Tenham calma que a gente vai chegar nos momentos que esse sigilo pode ser quebrado, tá, irmãos? Só aqui eu tô trazendo só a base, mas a gente vai chegar em momentos que esse sigilo pode ser rompido, tá? Porque ele pode, que precisa, na verdade, ser dito. Mas, nesses casos aqui, o sigilo faz parte para manutenção da dignidade daquela pessoa, tá? Daquela pessoa. Então, a gente, eu não sei vocês, né, mas eu fui criado na igreja e eu sou de tempos, né, onde a disciplina ela era dita de púlpito, numa sexta-feira, numa santa ceia, igreja cheia. E às vezes eu escutava alguns motivos, alguns momentos, né, lá de disciplina, que eu particularmente, e o Basílio, olha que eu era o quê? Eu era adolescente na época, eu preferiria não saber. Eu dizia assim, mas rapaz, e desde aquela época eu já achava um absurdo expor a pessoa daquela forma, né? Chegava às vezes dizendo, olha, o nosso irmão Antônio, fulano de tal, foi, passou pelo bar, não resistiu, tomou uma cachaça, e aqui tá aqui agora, vai ser disciplinado, passar 30 dias sem ir para a igreja. Foi um pecado? Foi um pecado. Confessou? Confessou. Mas ali expôs o irmão de um problema que ele enfrenta com essa crise, né, do alcoolismo, talvez não seja ali um novo convertido que acabou de se batizar e está ali, né, lutando contra o álcool, foi ali, tomou uma caninha depois de trabalho e aí agora confessou esse pecado e aí toda igreja agora, uma igreja de 700 pessoas, 1000 pessoas, está sabendo que o irmão está passando por aquele problema, exposto, né, ali de púlpito. Aí você pode perguntar, mas professor, você não falou, né, que a igreja tem que ser esse ambiente de comunidade, né, que todo mundo tem que ser... Sim, irmãos, de quem, do ciclo, né, que a gente confia, que a gente convive, tá? Esse ciclo que a gente confia, que a gente convive dentro do corpo de Cristo, que a gente caminha, que a gente congrega, que a gente anda, é esse ambiente terapêutico. Mas é impossível a gente se relacionar com 700 pessoas. E tem problemas que precisam ser resolvidos, né? Deus e a pessoa, ou a pessoa e com quem foi ferida essa comunhão. Então, assim, há casos e casos. Eu sei que muitas das vezes entra naquele campo subjetivo, né? Que varia de líder para líder. Tem líder que vive os extremos. Ou expõe tudo para a igreja, ou também não conta nada, e aí tem coisa que a igreja precisava saber. Principalmente quando fere o corpo de Cristo.
tá? Então, algumas crises, alguns momentos ali, ó, impede que aquela pessoa seja humilhada, que ela seja alvo de fofoca dentro da igreja, né? E que ela seja julgada, ó. Irmãos, tem um ditado que eu acho horrível, mas é a verdade. Deus perdoa, os homens não, tá? Então, quando a pessoa passa por qualquer tipo de dificuldade, pede perdão ao Senhor, o Senhor perdoa, nos ama e a gente vira a página. Os homens não. A gente faz questão de jogar na sua cara o que você passou, o que você está passando, tá? É, no espiritual, né, evitar o escândalo, né, a exposição indevida pode gerar o quê? Tropeço, vergonha e até afastamento da fé, tá? O sigilo, ele ajuda justamente a manter esse ambiente seguro para o arrependimento e para restauração. Então tem gente que foi disciplinado, né, ou que, enfim, passou por algum tipo de disciplina e que foi feito tudo com tanto cuidado, com tanto carinho, com tanto amor, que a igreja, né, no sentido do corpo de Cristo maior, com a nave toda da igreja, ninguém nem soube. Só souberam as pessoas envolvidas, né, a liderança daquela pessoa, a liderança da igreja, que é o pastor, e ali aquela pessoa, né, se arrependeu, demonstrou frutos de arrependimento, que isso aí também é importante. E depois desse episódio, você vê aquela pessoa ali restaurada, e cheia de força, de vigor para seguir, tá? Então, assim, nesse ponto espiritual, evitar esse escândalo, você poupa, né, a essa pessoa justamente de não cair, tá? Além do ponto pastoral, que é gerar essa confiança, tá? Então, sem confiança, já falamos sobre isso outras vezes, não há aconselhamento. Quando o aconselhado, né, sabe que a sua história está protegida, ele se abre com sinceridade, permitindo cura e direção. Olha, não tem coisa pior de você contar a história parcelada. Por quê? Porque a pessoa não confia. Não confia. De imaginar que você vai contar algo hoje para o seu líder, para o seu pastor, e amanhã ser o assunto do grupo do WhatsApp. Tem coisa pior que isso? Aí você fala o quê? Você não conta. Vou contar para quê? Para minha vida tá para virar assunto? Não conta, não fala. E aí o problema, como falei, ó, é igual aquela doença que não é curada, que não é tratada. Vai piorando, vai piorando. E um dia explode, tá? Só que aí, como eu falei para vocês, vamos para o outro lado, né? A outra face da moeda. O sigilo, ele não é absoluto. Há situações em que quebrá-lo é necessário para proteger vidas e cumprir a justiça, tá? Falamos das situações onde preservar a intimidade, preservar a privacidade das pessoas, deve se contar, deve se guardar. Tá? E aí existe N problemas, né? N problemas que o sigilo vai preservar mais do que se expor à pessoa. Tá? E aí, quais, professor? Vou ficar alguns exemplos, tá? Alguns exemplos. Por exemplo, a pessoa ali tem uma fraqueza de roubar. Professor, irmãos, tem gente, ó, se eu contar, tá? Que tem, de roubar, de mentir, de roubar. Nossa, eu falo um negócio, vou até pesar o clima agora. Mas, por exemplo, de você estar num momento ali de ofertório, um diácono, pum, passar a mão dentro da salva da igreja. E ninguém nem vê. E fazer assim, botar, pum, passar na salva, botar no bolso do paletó e levar para a tesouraria. Que isso? Aí uma pessoa como essa, né? Ou é descoberta, ou se arrepende e conta. Aí você vai contar para a igreja todinha que isso aconteceu? Meu irmão, o escândalo que isso vai ser. E a falta, assim, os irmãos nunca mais vão ver aquele diácono da mesma maneira. A igreja vai perder a confiança de ofertar. Como é que eu vou ter a confiança de depositar ali a minha oferta de amor, o meu dízimo, do que for, dentro de uma salva que alguém pode passar a mão? Não vai. Olha o problema que você gerou ao expor um caso como esse.
Não é melhor chegar pro irmão, sentar, conversar, chorar junto com ele e entender por que aquilo está acontecendo? E a pessoa vai contar, não, olha, tava, pastor, perdão, tava, minha conta de luz estava atrasada, tava com luz para vencido, a Energia disse que ia cortar hoje, amanhã de manhã, por isso que eu fiz isso. Não que justifique, tá, irmão? Não que justifique, mas escutar, entender. Ou dizer, não, pastor, isso é uma fraqueza que eu tenho desde criança, nessa questão do roubo. Eu roubava meus irmãos, roubava minha mãe, roubava meu pai, cresci assim e agora estou tentando mudar. Então, isso é um caso específico. E se você expor, você vai piorar a situação, tá? Pode falar, irmão Matheus, levantou a mão? Pode dizer. Eita, Mário Matheus, tá mudo, viu? Acho que é porque você tá com fone. Tenta tirar o fone e falar, ver se volta. Tenta tirar o fone e falar pelo microfone do celular, que eu acho que é isso. É igual o meu fone aqui, tá com o mesmo problema. Abre aí o microfone agora, vê se a gente lhe escuta. Pronto, fala aí agora. Tá falando? Eita, não tá não tô escutando. Acho que você vai ter que sair e entrar na sala de novo. Mas eu tô aqui esperando, viu, se eu falar. Veja aí. Mas tá aqui, pode falar. Pode seguir? Tá certo. Se quiser digitar, também pode digitar, viu? Digitar aqui no bate-papo que eu leio, tá certo? Ou no grupo, que aí eu leio, tá certo? Mas voltando, irmãos, a gente tá expor essa situação, né, essa fraqueza desse irmão, você não vai ajudar em nada. Você não vai ajudar em nada, tá? Mas aí tem, então, em casos como esse, em casos como esse, é melhor guardar a pessoa, guardar a igreja, e aí faz o quê? Irmão, já que você tem essa fraqueza, fazer o seguinte, né? Você vai ter que passar por uma disciplina, a gente vai lhe afastar das atividades de recolher oferta para você já lhe tirar dessa tentação, né? E aí a gente vai lhe ajudar, vamos orar para que o Senhor ele lhe ajude a vencer essa batalha e vamos ali trabalhar até o Senhor se for preciso, né, ajuda profissional, vamos buscar também, mas até o senhor resolver esse problema, tá? Então, isso é um ponto que o sigilo vai preservar, tá? O sigilo vai preservar. Porém, como agora vamos ponto é que o sigilo ele não pode ser absoluto, tá, Basílio? Então, a gente não pode contar nada que é para não, que a igreja não saiba para poupar a igreja e tudo mais. Não, irmão, tem coisa que a igreja precisa saber, tá? Não só a igreja, mas a justiça precisa saber também, tá? Vamos lá. Quais são os casos que o sigilo do conselheiro, né, e do aconselhado podem ser quebrados? Quando há risco de morte, irmão. Quando a pessoa ela ameaça tirar a própria vida ou a vida de alguém, casos, né, ali de pessoas que têm tendências suicidas, né, pessoas que estão passando ali por uma depressão fortíssima, que já ali, né, está ameaçando a sua vida. Então, quando a pessoa ela chega nesse tipo de estágio, né, o dever pastoral de quem está ouvindo esse tipo de caso é proteger a vida, né, mesmo que essa proteção ela exija comunicar às autoridades e aos familiares. Então, quando há risco de morte, né, tendências suicidas, tentativas de suicídio, a pessoa que ouve esse tipo de situação, ela precisa procurar ajuda, tá? Precisa ali, né, procurar, irmãos. Chega um adolescente, né, desse jeito, você olha ali, tá assim, tá desse jeito aí, né, com pulseira, com relógio enrolado, com os pulsos enrolados, ou então com moletom, né, aquele um calor de 40 graus, a pessoa com moletom até o pulso. O que é que tá acontecendo? Por que essa menina tá com calor de 40 graus, tá com esse moletom? E aí você vai ver, você puxa o moletom, tá lá, braço todo marcado. Então, um caso como esse é um risco de morte. Precisa expor, tá? Precisa expor, procurar ajuda, falar para os pais e ali, né, buscar uma saída. Quando tem situações de abuso, abuso infantil, abuso sexual, abuso sexológico, abuso de vulneráveis.
O conselheiro, irmãos, tem responsabilidade moral e muitas vezes legal de denunciar, tá? E é aqui onde muita gente se equivoca, tá? Aqui onde muita gente se equivoca, e aí gerou, né, inclusive esses dias, umas semanas, como os irmãos viram, na pregação de Helena Raquel, nos Gideões e tudo mais, e que, bem, boa parte concordou, né, com aquilo que ela disse, com a forma que ela abordou o tema, porém um grupo, né, não concordou, porque aí poderia expor a igreja, em casos como esse e tudo mais, enfim, gerou toda aquela polêmica, mas para além da polêmica, vamos agora para os pontos práticos, tá, irmãos? Em situações como essa, em situações como essa, onde a gente está falando aqui de crimes, tá? Aqui a gente está falando de pecado e congregação, a gente não está falando aqui de discussão entre membros, não. Nós estamos falando de crimes. Quem ouve esse tipo de situação tem essa responsabilidade moral de fazer alguma coisa. Sabe por quê, irmãos? A gente tem essa responsabilidade? Porque se você, né, se coloca agora no lugar, nesse lugar pastoral, nesse lugar de quem tá escutando, né, a vítima do outro lado. Se você não fizer nada, né, ou entrar pelo caminho da omissão, essa história um dia vai chegar à tona. Vai chegar à tona. E quando chegar, igual aquela outra dizendo, vai chegar 10 mil vezes pior. E além, né, de todo o sofrimento, toda a angústia que a vítima passou, né, que é o principal aí, que precisa ser resolvido, para além de tudo isso, né, vai cair, vai desabar, na verdade, essa história, essa situação todinha em cima de você, que ouviu e não fez nada. Você vai ser o primeiro a ser cobrado que não agiu quando era para agir, tá? Que não agiu quando era para agir. Então, aqui a gente também tem, aí vamos agora para o outro lado, a gente tem uma situação muito complicada quando a gente tem noção de um caso como esse, que a gente e que você orienta que essa situação precisa ser levada às autoridades, ser levada às instâncias superiores, e aí a vítima decide não denunciar. E você sabendo de tudo isso. E agora, como resolve? E agora, como resolve? Como resolve? Aqui a gente tem um ponto delicado. E eu já vi casos assim. Já vi os dois. Já vi caso de acontecer, né? O episódio e orientar e tudo mais. E a pessoa vai lá e denuncia e tem as ordens, né? De afastamento e tudo. E depois se arrepender de ter denunciado. Dizer, não queria denunciar para não prejudicar a pessoa. E eu já vi casos também da pessoa contar, a gente orientar, a pessoa não quer fazer a denúncia, e depois aí, uma história como essa sempre vaza, sempre alguém fica sabendo, e aí depois quando toda a igreja sabe, vira aquele escândalo, e aí cobra-se logo da liderança. Como assim você sabia, vocês sabiam, e ninguém fez nada nessa igreja, e começa aquela revolta toda, então você é conivente com um abusador, e aí temos outro problema instalado. E aí para você explicar e deixar claro que você orientou, que você explicou, que você ensinou, que você mostrou o caminho, tá? E a pessoa não fez nada, aí é outro problema. Mas lembrando aqui, mostrando aqui, tô falando isso, né? Porque esse assunto ele é muito complicado e a gente vai acabar abrindo várias abas, mas sempre lembrando que a preocupação aqui, né, é com a vítima, tá?
o protagonismo aqui da história, né, de que quem a gente quer poupar, quem a gente quer cuidar, quem a gente quer zelar, é a vítima. Porque normalmente nesses casos de abuso, todo mundo se preocupa com tudo, menos com a vítima, menos com quem sofreu o abuso. Pelo contrário, às vezes quem sofre o abuso é questionado, é perguntado, né? As pessoas colocam em xeque ou em dúvida a palavra, mas será que foi isso mesmo? Então, o papel da vítima já é um papel muito delicado, tá? Já é um papel muito delicado. Lidar com essa situação já é muito difícil. E a pessoa não quer um problema a mais, tá? Um problema a mais. Então, tenham muito cuidado ao se envolverem em casos como esse, tá? Você não é delegado nem delegada. Você não trabalha na Polícia Civil ou na Polícia Militar, a não ser que alguém trabalhe aqui, né? Não sei se tem alguém dessas repartições. Mas se você não é policial, se você não é delegado, esse caso precisa ir para as autoridades, porque nós não estamos falando de pecado congregacional, nós estamos falando de crimes, tá? De crimes. A gente tem essa obrigação. E no caso de violência, né? Além dos abusos, nós temos situação de agressão doméstica, risco iminente ou violência planejada. Que é outro caso aí, irmãos, que, olhe, é mais comum do que a gente imagina. É mais comum do que a gente imagina, tá? Eu mesmo, hoje eu tenho essa percepção, mas na igreja que eu congregava, irmãos, eu era aluno da escola dominical. Aluno da escola dominical. E a minha professora da escola dominical apanhava do marido. O marido não era crente, levava as filhas dela para a escola e para a escolinha, e tinha dias que ela faltava, que ela não ia no domingo e pedia para outra professora cobrir. E ela apanhava, irmãos, ela apanhava, né, dos vizinhos ouvirem é, da casa dela. O marido era desses homens de vaquejada, né, muito violento e tudo mais. E era uma situação muito difícil, porque era uma época que ninguém denunciava. Era aquele ditado, né, que briga de marido e mulher, ninguém metia a colher e tudo mais, e ninguém denunciava. Ela, coitada, ela chegava toda quebrada. E, enfim, situação muito complexa, um caminho muito difícil. O marido depois adoeceu e morreu, e ela também morreu. Não morta por ele, mas teve um infarto muito jovem e morreu também. Então, hoje, né, ninguém denunciou. Ninguém denunciou. Então é um caso muito complicado, esse caso de violência doméstica, de agressão, de violência planejada, tá? Sei que pesou um pouco agora, né, o clima, mas é um caso que a gente precisa refletir, porque vem a pergunta, né, como a gente aconselha num caso como esse, né? Deixa essa pergunta aqui para vocês refletirem. Quando a gente toma ciência de uma situação como essa, como é que a gente olha para a cara desse irmão na Santa Ceia, meus irmãos? Como a gente olha? Eu pergunto isso porque eu passei por isso por esses dias, né? E ver aquela pessoa, né, demonstrar essa falsa espiritualidade enfim, a pessoa saber que aquela pessoa ela é violenta aí dentro de casa. Bicho, quando eu lembro, quase amasso o papel aqui, quando eu lembrei da história. Então, assim, é muito complicado, tá? É muito complicado. E se a gente não recorre à palavra de Deus para aconselhar essas situações,
a gente aconselha pela carne. Diz, ó, irmão, olha, nos faltou até as palavras agora. A gente precisa buscar, nesses casos aqui, o sigilo pastoral, né, não é absoluto. Não é absoluto. Ele pode ser quebrado. Quebrado assim, irmãos. Quebrado, né? Calma também. Quebrado na sabedoria, né? Quebrado no sentido, olha, de quebrado no sentido de resolver. Não é pra contar, ó, a irmã aqui tá apanhando, viu? E aquele ali é o irmão que tá batendo. Não. Quebrado no sentido, irmãos, a gente precisa procurar as autoridades, precisa mostrar, resolver essa situação. A irmã tem, tem a casa de alguém, que a senhora possa ficar em segurança longe dessa pessoa. Se não tiver, vamos procurar aqui na igreja, com irmã, alguma senhora, alguma viúva, alguma aposentada, que a gente possa alocar a irmã lá. A igreja vai lhe ajudar, entendeu? Se ela trabalha, se ela não trabalha. Como é que a gente pode lhe ajudar? E tirar essa pessoa desse espectro, irmãos, de violência, tá? Desse epicentro de violência. Poupar a vítima, poupar a vida dessa pessoa. E no caso também de crimes graves, né? Quando a informação envolve delitos que colocam outras pessoas em perigo, né? O objetivo não é aqui punir a pessoa, como eu falei para vocês, ninguém aqui é delegado, mas de impedir um dano maior, tá? Então, a gente sempre tem que procurar, né, ter esses limites saudáveis. Como eu falei para vocês, o conselheiro, ele não é salvador, ele não é psicólogo clínico, né, a menos que ele seja formado, ele não é substituto da família, ele não é guru espiritual, ele não é delegado, tá? Acrescentando aqui, tá? Ele está ali no momento de orientação espiritual. Então, essa pessoa, ela não vai salvar você, você não vai salvar, né, no sentido de salvar como Cristo salva. Mas no sentido, você não vai, né, substituir, por exemplo, aquela pessoa que passou por um momento complicado, complexo de trauma, sem pai, você não vai ser o pai daquela pessoa. Ele não é substituto da família, tá? Até porque essa pessoa ela vai imprimir uma carência em você muito grande que você não vai suprir, até porque você não é essa pessoa. E a chance de você decepcionar essa pessoa é muito grande, porque na primeira atitude de falha que você tiver, ela vai olhar para você, não, mas você não é meu pai, e aí você já tem um conflito instalado. Então, o conselheiro ele não é salvador, ele não é psicólogo clínico, ele não é substituto da família, e ele não é guru espiritual para ser consultado só no momento que ali a pessoa deseja, igual uma caixinha de promessa. Não. Ele é servo, tá? Não Messias. Messias é o Senhor Jesus Cristo, tá? E aqui eu trouxe esse texto que eu acho que se encaixa perfeitamente quando a gente fala aí, né, dos limites da ética dentro do aconselhamento. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Em outras palavras, irmãos, trazendo a interpretação desse texto para os dias de hoje, no fim das contas, a verdade, ela sempre prevalece. Então a gente precisa trabalhar com a verdade. Chega de engano, chega de mentiras, chega de falsas histórias, chega de falar por parábolas e fábulas intermináveis e no final das contas não dizer nada com coisa nenhuma. Chega, irmãos. O nosso povo está cansado de tudo isso. As pessoas elas estão cansadas de serem enganadas. Vamos seguir esse conselho tão precioso que o apóstolo Paulo deixa na sua segunda carta aos Coríntios. A segunda carta dos Coríntios, mas é uma das cartas mais autobiográficas de Paulo. Ele abre o seu coração de uma forma que ele não abre em carta nenhuma. Então, quando ele traz esse texto à tona, é para mostrar para você, mostrar para a gente, para a igreja nos dias de hoje, que a gente não pode trabalhar na mentira. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, ou seja, a verdade no nosso meio, ela sempre precisa prevalecer. Por mais dura que seja, por mais que doa, tá? A verdade nunca matou ninguém, a mentira sim.
A mentira, sim. Então, manter a verdade é um dos limites saudáveis do aconselhamento, tá? Por quê, irmãos? Porque temos uma responsabilidade. Uma não, várias. A gente responde, ó, a Deus, à igreja, à palavra divina e à própria consciência. Então, no final das contas, no final do aconselhamento, no final do dia, né, você deve a algum desses pontos. Se você não deve, amém. Você não tem que se preocupar com nada. Sua consciência está tranquila. Mas se você em algum momento aconselhou e viu que você não foi fiel dentro do seu aconselhamento, ou a Deus, ou a igreja, ou a palavra, ou a sua própria consciência, para preservar alguém, para poupar outra pessoa, até para poupar você mesmo, você precisa reavaliar suas práticas, tá? Essa responsabilidade, né, a cada um desses que eu falei para vocês, inclui preparação teológica. Chega de usar versículo ali, né, sem entender. Vida devocional com Deus, conduta irrepreensível e encaminhamento quando necessário. Então, eu tenho falado para vocês, tem casos que a gente resolve, tem casos que só o pastor da igreja resolve, e tem casos que só a justiça resolve, tá? Você precisa estar bem ciente disso daí. E agora vamos para o uso adequado das escrituras dentro do aconselhamento, tá? O uso das escrituras, irmãos, é o centro, né, como eu já falei para vocês, do aconselhamento cristão. Então, todo ponto a gente vai para a Bíblia. Então, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para quê? Ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, tá? E a gente precisa utilizar três princípios doutrinários. As escrituras, elas são suficientes, tá? Suficientes, a suficiência das escrituras. A Bíblia tem resposta, né? Resposta, ou a base da resposta para todos os conflitos da humanidade. O cristocentrismo, ou seja, Cristo, ele é o centro do aconselhamento. Então, ele é o modelo de cuidado, ele é o modelo a seguir, ele é o modelo de agir, o modelo de falar, ele é esse centro de todas as coisas. E a interpretação pastoral, que a gente já tinha falado, trazer a Bíblia, o conceito bíblico, o ensinamento bíblico para os dias de hoje de maneira correta. Alguns erros comuns que a gente vai ver aqui agora, ó, versículo terapia, aplicações fora do contexto, uso moralista sem graça e uso legalista sem misericórdia. Vamos ver cada um deles? Com os erros comuns que a gente vê que as pessoas fazem usando a Bíblia. Vamos lá, versículo terapia, né? Esse termo, mas é um termo irônico, que é para tratar, que as pessoas fazem tratar pessoas com versículos, né? Como se cada problema tivesse um texto pronto para resolver. Aquele exemplo que eu utilizei do Salmo 23, né? Isso acontece quando o conselheiro ele não escuta profundamente a pessoa, né? A pessoa fala de uma coisa, a pessoa traz outro versículo totalmente diferente, né? A pessoa pula direto para essas respostas bíblicas, ou então ela usa a Bíblia como slogan, né? Assim, não, vamos para a palavra, mas ela não entende a palavra. E na verdade a palavra não é um slogan, a palavra ela é a fonte de toda sabedoria. Ou então ela aplica os textos como se fossem pílulas espirituais. Como assim? Tem gente que trata a Bíblia, irmãos, igual caixinha de promessa. Não sei se vocês lembram, antigo, um dia de hoje não tem mais. Aquela caixinha amarela que a gente abria, tinha vários versículos, a gente puxava um para ler no dia. Não sei se vocês alcançaram essa época. E ali, porque ali todo dia era uma bênção. Por quê? Porque os versículos eram todos promessas. Para a nova geração aí, ó, que não viu, era assim. E lembra aqui, irmão, da caixa de promessa? Ou eu tô ficando velho e ninguém mais lembra. Não existe mais. Era assim, ó. Cadê? Tem um aqui. Aqui. Ó, ela era assim. Era uma caixinha, aí você puxava ali o versículo, né? Você lembra, irmão de Matéria, do seu tempo? Ou não tinha mais? Ó, irmão de Matéria lembra.
Jaqueline também lembra. Aí você puxava assim o versículo do dia, lia e botava de volta. Aí, eita, que bênção, Deus falou comigo. Só tem promessa, irmão. Só tem promessa. Fica fácil, né? Ela era assim. Então nunca vi uma repreensão. Assim, não vinha raça de víboras. Não tinha esse versículo na caixinha de promessa. Era só as promessas. Então, assim, o que é isso na prática? Isso é versículo terapia, tá? É um resultado, um ensinamento superficial, tá? É um ensinamento superficial, tá vendo? Então, assim, outro ponto, né? Aplicação fora de contexto. É quando o conselheiro cita um versículo que não tem relação real com a situação da pessoa. Né, alguns exemplos típicos que a gente encontra: usar textos, né, para de julgamento para alguém que necessita de consolo, usar promessas específicas, aqui a gente vê demais, como se fossem universais, as pessoas pegarem, né, aqueles textos, aquelas promessas que são específicos para Israel, e a pessoa quer trazer para os dias de hoje, para aquelas pessoas. Não é assim. Pode falar, irmã Jaqueline. A paz do Senhor a todos. E o risco Amém. maior é quando usa a palavra como um termo de adivinhação. Vai visitar um doente, alguém que está passando por alguma dificuldade, fecha os olhos e abre a Bíblia, e o versículo que sair, aquela criatura lê. Aí, às vezes, o doente está na cama e lê. Daqui a 4 dias tu vai morrer. Aí como é que fica a situação? Não busca um texto, não busca, né? Tira como adivinhação, o que sair vai ler para o necessitado. É verdade, minha irmã. Agora só lembrou de um ponto, né, que acontece demais. A gente vive, né, num contexto pentecostal e isso é mais comum do que a gente imagina, irmãos. Ah, eu vou abrir o texto para esperar Deus falar comigo. Deus fala, Deus usa esses momentos ali, né, aquele momento ali aleatório, usa, mas ele usa, ele pode usar, pode, tá? Mas ali vai ser só aquela gota, né? Aquela gota de todo um oceano, ou de toda uma fonte de água viva, que é a palavra de Deus. Aqui é a palavra de Deus. Agora, pior é quando acontece, como a irmã mencionou, trazer textos sem ler a palavra, sem não parar nem um minuto, né? Ou meia horinha antes de fazer a visita ali, né? Trazendo como exemplo a situação que a irmã trouxe, para ler a palavra antes de ir, né? Antes de ir. Então, assim, essa interpretação errada, né? Quantas e quantas pessoas aplicou? Eu vou utilizar agora, vou para outro paralelo, né? Um outro extremo, interpretação errada. Interpretação errada a gente vê a torta e a direita, em vários exemplos. Mas quando as pessoas pegam versículos, a gente está agora na era das festas, né? Errado para botar como tema de festa. Ah, meus irmãos, isso me dá, olha, eu quase caio para trás. Quando a gente vê versículo que a pessoa olha assim, meu Deus do céu, um versículo às vezes de juízo, de condenação, a pessoa pega 3 palavras do versículo e vira o tema inteiro de uma festa. Então, assim, é muito complicado essa questão do texto no sagrado, a pessoa tem que estudar para poder, para poder aplicar, para poder ensinar. Ó, a irmã Jaqueline trouxe o exemplo, tantos hinos específicos, né, para cada situação, textos também. Então, assim, a pessoa só precisa, irmãos, gastar esse tempo para estudar, para encontrar, tá? Aplicar textos poéticos, né, também que acontece, como mandamentos legais e literais, perdão, e ignorar o contexto, né, literário e teológico. Tem coisas que foram específicas, escritas para aquele contexto, as pessoas querem trazer para os dias de hoje e não podem, tá? Isso gera interpretações distorcidas e pode até ferir o aconselhado. O uso moralista sem a graça, né? O moralismo é quando a Bíblia é usada apenas para dizer: faça isso, não faça aquilo, você está errado, tá? Então é aquela Bíblia, né, sem graça, sem evangelho e sem Cristo. Eu não sei vocês, mas olhem, o que eu já, isso aqui acho que eu me escutei a minha vida toda. Faça isso, não faça aquilo e você está errado. E quando eu perguntava por que de não fazer, não, por que não, por que não? Perguntava, mas por que não, não é resposta, tá? Isso é moralismo, tá? Isso é não entender o poder, né, da liberdade que temos em Cristo, a liberdade que a cruz nos trouxe, tá? E aí o uso moralista, né, sem a graça, né? Porque o que é que isso causa?
O moralismo, ele pesa a consciência das pessoas. Ele não gera fruto para o arrependimento, ele gera culpa, tá? E ele exige uma mudança sem oferecer o quê? O poder de mudar. A pessoa ela só muda porque você mandou, mas ela não explica o porquê da pessoa precisar mudar. Não explica o conceito do pecado, as consequências do pecado, o que aquilo pode trazer para a vida daquela pessoa. Não, ela só fala assim, não, não faça e pronto. Tá? Ou seja, ela transforma o aconselhamento, em vez de ser um momento ali de cura, restauração, de confissão, numa cobrança. Toda vez que a pessoa se encontrar, pergunta, e aí, tá fazendo ou não tá? Não, tô fazendo mais. Mas um dia, até a pessoa vai lá e fazer. Então, é o oposto, né, do aconselhamento quando ele é centrado no evangelho, né, que combina verdade e graça. É chegar para quem você está aconselhando e dizer assim, olha, você pode fazer tudo isso, mas o apóstolo Paulo nos ensina que nem tudo convém. E esse nem tudo convém, aí você vai explicar por que não convém. Só que como você vai explicar? Estudando a palavra de Deus. Estudando a palavra de Deus. Tá? O uso legalista sem misericórdia, né? O legalismo ele é ainda mais duro do que o moralismo, tá? É quando o conselheiro ele usa a Bíblia como arma, não como cura. Ele acontece quando você exige da pessoa, né, aquela perfeição imediata. Olha, você tem que ser dessa forma e tal, e tal, e tal. Ela ignora a fragilidade humana, né? É, usa, né, as escrituras ali para controlar, para manipular as pessoas. Aplica somente a lei, né, sem o evangelho. Ou então corrige sem acolher. O legalismo, irmão, ele esmaga as pessoas. Ele não restaura. Tá? Quantas e quantas pessoas nós conhecemos no nosso meio que são extremamente legalistas? Extremamente legalistas. Eu, irmãos, por incrível que pareça, eu já fui acusado de legalismo por uma pessoa. Inclusive, ela não tá aqui na sala hoje, ela provavelmente vai assistir a aula gravada, por uns alunos aqui da turma, que me conhecem. Uma determinada situação, não lembro se eu acusei, eu critiquei, uma coisa assim. Aí a pessoa olhou pra mim e disse, mas rapaz, você está sendo legalista. Aí eu mesmo. Eu fui repreendido, tá vendo? E ensinado e orientado naquele dia. Doutrinado naquele dia. Então, a aplicação bíblica, né, pastoral, o conselheiro, né, ele deve interpretar a Bíblia corretamente, aplicar com sabedoria, conectar o texto à vida, mostrar Cristo como resposta e integrar doutrina e prática. Bem, irmãos? Vamos agora ver a postura, né? Acho que é o último tópico, diante das crises emocionais e espirituais. Vamos lá, vamos entender, né? O conselheiro, né? Nós lidamos com vários tipos de situações distintas: ansiedade, depressão, culpa, pecado, crises conjugais, luto e opressão espiritual. E quando a gente olha para cada uma dessas situações, tá? A gente precisa ver Cristo como modelo para lidar com elas. Em cada situação que se assemelham a essa, né, Cristo ele demonstra compaixão, verdade, graça, acolhimento e discernimento. Tá? Dentro de cada um desses contextos, o Espírito Santo, né, como já vimos, ele consola e guia. Então, o conselheiro pentecostal, ele reconhece, por exemplo, que deve existir discernimento espiritual, que nem tudo é doença, mas também nem tudo é demônio. Tá? Orar, já vimos também, depender do Espírito, tá? Não é pela sua força, mas é por aquilo que o Espírito Santo capacita você. Além, claro, da ação libertadora de Cristo, onde Cristo, já vimos, nos reconciliou para todas as coisas. Tá? E um ponto que a gente precisa, né, estar sempre atento é a presença, irmãos, a presença pastoral, a presença do líder. Um dos maiores dons que o conselheiro, né, ou pastor oferece não é uma solução imediata, não é um discurso bonito,
Não é um versículo ali que você guardou de cabeça da caixinha de promessa, mas é estar presente, é a própria presença, né? A presença pastoral, irmãos, é um tipo de cuidado em que o conselheiro, né, está ali, escuta, acolhe, transmite segurança e encarna o amor de Cristo. Tá? Mesmo sem muitas palavras, a presença, ela se torna cura. Tá? Ela se torna essa cura. Então, dentro desse conceito, né, de estar presente, vamos agora para os temas específicos, né, esses temas que vimos aqui, né, essa lista que a gente lhe dá. Vamos agora para, dentro dessa lista, alguns pontos específicos que a gente precisa ali aconselhar. Ó, conflitos familiares e conjugais, ansiedade, tristezas e crises espirituais. Jovens e novos convertidos. Eita, esse grupo aqui, ó, é um desafio, tá? Situações de luto e perdas e o papel da igreja como comunidade terapêutica. Que como a gente já discutiu, mas só para a gente reforçar. Vamos lá, ó, conciliamento para conflitos familiares e conjugais. Qual é a fundamentação bíblica para esse tipo de problema, para esse tipo de situação? Ver a família como criação divina. Entender que o casamento é uma aliança e o lar é um espaço de santificação mútua. E que todos os conflitos que podem surgir da família, seja qual for, dificuldade de relacionamento com os filhos, problemas conjugais, todos eles surgem, irmãos, da queda, do pecado, tá? Só que vem o quê? A graça, ela tem o poder de restaurar cada um desses conflitos. Então, olha o que Romanos 12, 18 diz. Se possível, quando estiver em vós, tende o quê? Paz com todos os homens. Então, entender, né, que esses conflitos podem ser resolvidos através do texto sagrado, tá? E aí, quais são os princípios doutrinários para isso? A doutrina da criação, né, a família, entender que a família é projeto de Deus. A doutrina do pecado, né, entender que os conflitos como expressão dessa natureza caída. Dizer, não, mas ela não tem paciência comigo. Fruto da natureza humana. Não, mas ele é bruto comigo. Fruto da natureza humana. Tudo isso, né, vem da doutrina do pecado, da armatologia. Entender a doutrina da redenção, né, Cristo como restaurador de todos esses relacionamentos, e a doutrina da santificação, né, através do crescimento mútuo dentro do lar, tá? Autores como o Mark e Adams enfatizam que dentro do contexto conjugal e familiar deve haver a comunicação bíblica, perdão e reconciliação, papéis conjugais segundo Cristo e discernimento espiritual em conflitos. Tá? Muitas famílias, irmãos, são destruídas pela falta dessa base aqui. Tá? Se comunicar, perdoar, entender a função e o papel de cada um. E entender, né, e ter esse discernimento espiritual. Então, o conselheiro espiritual, quando ele entra, né, nesse campo, ele integra a oração, o discernimento, os padrões espirituais de cada um e a restauração emocional e espiritual, tá? Situações de ansiedade, tristeza e crise espiritual. Olha, a pessoa chega, olha, não estou dormindo, 4 horas da manhã eu estou com o olho aberto. Estou em crise, ansiedade, coração palpitando, mão suando, me deito, boto para chorar, choro 1 hora. O que é que eu posso fazer? A Bíblia trata, irmãos, profundamente da angústia humana. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Esse é um versículo que muito quem está ansioso não gosta de escutar, tá? Mas é verdade. Filipenses 4,6, não andei ansioso por coisa alguma. E esse Salmo 42, verso 5, porque está abatida, ó minha alma. Espera em Deus. Então, assim, essa é a fundamentação bíblica. E onde entra a doutrina, né, e a teologia prática dentro dessas situações? Doutrina da providência, ó, Deus cuida de todas as coisas, tá? Doutrina da graça, Deus sustenta.
Nunca, entender, ó, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus sustenta a nossa vida, tá? Doutrina da oração, né? Deus responde, entender que que ele fala de diversas maneiras e a gente precisa estar ali atento ao seu falar. E a doutrina da consolação, né? O Espírito Santo conforta a gente diante dessas crises, tá? A nossa abordagem, né, deve ser, como, em situações como essa, escuta compassiva, colocando no lugar das pessoas, identificação dos pensamentos distorcidos. Às vezes a pessoa está ansiosa porque, enfim, ela ou não é nem só uma questão de confiança, porque ela não está confiando ou não. Às vezes vai mais por uma questão de um ponto ali da saúde mental mesmo daquela pessoa, né? De entender a origem daquela ansiedade. Aplicação de promessas bíblicas, tá? A oração intercessória, o discernimento das opressões espirituais, aqui entra o campo do discernimento, de identificar, né, quando é doença, quando é saúde mental e quando é realmente cadeia espiritual, e encaminhamento quando necessário, né? Montando esse ponto. Vamos agora para os jovens, né? Jovens e novos convertidos. Fundamentação bíblica, os dois versículos clássicos, né, que a gente usa muito em estudos para jovens e mocidade. Ninguém despreze a sua mocidade. Hoje a gente vive uma geração, irmãos, que a pessoa tem 12 anos, ela quer ser um adulto de 30. Quer já ter a independência financeira, quer ter um negócio de sucesso, quer ter uma carreira promissora com 12, 13, 15 anos de idade. O mundo, né, tá girando na cabeça das pessoas tão rápida que elas estão achando que estão perdendo tempo. A gente vê hoje mini adultos. Criança não quer ser mais criança, já quer ser jovem. Jovem não quer ser mais jovem, quer ser adulto. Então, assim, trazer essas pessoas para a realidade, que elas precisam viver a vida delas, né, para cada fase, é um grande desafio, tá? E aí, trazendo agora para o novo convertido, né, a gente precisa entender, precisa entender que o novo convertido, irmãos, é um bebê, é uma criança, tá? Então, o novo convertido, ele vive vários conflitos de identidade. Ele agia de uma forma, hoje ele age de outra. Ele vive choque de valores, né? Ele se comportava de uma forma e do dia para a noite ele tem que se comportar de outra forma. Ataques espirituais, né? Tentando tirar ele da presença de Deus e a necessidade do discipulado, tá? Então, a gente entra, né, com essa teologia da regeneração, que a pessoa agora em Cristo é uma nova criatura, do batismo, buscar o batismo com o Espírito Santo, nesse revestimento de poder e busca dessa vocação dentro do reino de Deus, de ter essa vida em santidade, tá? Que agora, a partir de agora, é uma nova vida, e a comunhão com a igreja, não deixar de congregar, se envolver nos trabalhos da igreja, tudo isso tem que ser, irmãos, ensinado. O que a gente vê muito hoje em dia, que as pessoas, quando elas se convertem, alguns querem que aquela pessoa já seja um crente de 20 anos de evangelho. Cobra aquela pessoa como se ela fosse um membro de 20 anos daquela igreja. E não é assim. Aquela pessoa nem tem que ter o quê? Paciência. Ela precisa ser ensinada, ela precisa ser orientada. Irmãos, é um giro de 180 graus. Ela está andando por um caminho, é uma rota totalmente diferente. E a gente precisa ensinar, tá? Então começa a nossa abordagem. A gente tem que estar próximo dessas pessoas, acompanhar elas, discipular, ensinar, integrar essa pessoa à comunidade. Quantos novos convertidos entram, às vezes, na igreja, aceita Jesus, caminham uma, duas, três semanas, às vezes um, dois, 3 meses, e saem porque não se integrou em nada, não participou de um departamento de nada. Tá? Integrar essa pessoa, orientar sobre tentações e lutas que vão vir, que vai fazer parte da caminhada para o resto da vida, e orar, né, ensinar o caminho da oração e do fortalecimento espiritual, tá? Aconselhamento em situações de luto e perda. Aqui a gente também tem um ponto muito delicado. Ninguém gosta, né, de ir para um velório, ir para um sepultamento. Não é o que a pessoa diz, acordei, hoje eu vou para um velório, não. É uma situação muito delicada. Volta e meia você escuta muito discurso, né? Eu não sei nem o que dizer para aquela pessoa. Eu não vou porque eu não sei o que dizer. A gente vai ver que tem outras coisas que dá para fazer.
tá? Qual a fundamentação bíblica para esse tipo de aconselhamento? Ó? Salmo 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Romanos 12, 15. Chorar com os que choram. 1 Tessalonicenses 4 e 3, né? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Então, quando a gente entende, quando a gente encontra uma pessoa, né, que está passando por uma situação como essa de perder um ente querido e ou está enlutada, você precisa entender, irmãos, e estudar esses textos aqui. E entender a base doutrinária disso, né, que é a doutrina da ressurreição, da vida eterna. E que Deus, ele é consciente, né, e que ele está presente mesmo no meio desse sofrimento, tá? Ah, professor, não sei a doutrina da ressurreição. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 14 e 15, né, se não me engano. Finalzinho da carta do apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses traz os textos que falam a respeito dos que já dormem. Estudar esses textos, a mastigar esses textos, para quando alguém passar por uma situação como essa, você ter essa base bíblica, tá? Clement Bell, ele fala, irmãos, do ministério da presença, né? Ou seja, mesmo que você não tenha nada a dizer, mas você está ali presente junto com o enlutado, tá? E aqui entra esse livro aqui que eu descobri o ano passado. E eu queria recomendar para os irmãos. Ele é pequenininho e ele me trouxe uma outra perspectiva, uma outra visão a respeito do luto, né? Que é Não Entoem. Ele é um jogo de palavras aqui, esse título dele, que é Não Entoem Canções a um Coração Aflito, tá? E aí é como se relacionar com pessoas que estão sofrendo. Trata-se de uma pesquisa, tá? Com vários tipos de um perfil bem distinto de pessoas que lidam com ou luto ou pessoas que estão próximas do luto. Por exemplo, no caso de familiares e cuidadores com pacientes com doença terminal. Então, o que é que você diz para uma pessoa como essa? A pessoa chega com um diagnóstico, está desenganada pelos médicos, né? Ó, por exemplo, a pessoa está com câncer de pâncreas, está esperando só a hora da morte. Como você se aproxima de uma família como essa? Então, esse livro, ele mostra, né, ele traz essa pesquisa feita nos Estados Unidos e mostra esses diferentes perfis de pessoas, de casos de doenças, não só a família, mas a pessoa em si, a pessoa também, a pessoa que já está ciente do seu diagnóstico. As famílias, a pessoa, todo esse conjunto. Então, como você trata, como você lidar com isso. E um dos pontos que o livro aborda muito, né, que é o que traz no slide anterior, e que está aqui também nesse ponto do acompanhamento contínuo, é o estar presente. Muitas vezes as pessoas nesse momento de luto, irmãos, elas não estão nem prestando atenção no que você está dizendo. Ela não tem cabeça, ela acabou de perder uma pessoa que ela ama, ela está enterrando uma pessoa amada. O que você dizer, o que você falar, né, o que você disser, talvez ali vai entrar nada como coisa nenhuma. Mas sabe o que aquela pessoa vai lembrar pro resto da vida? A sua presença. Você estava presente quando ela mais precisou. Tá? Quando ela mais precisou. Então a gente aborda, né, esse tipo de situação, né, com essa escuta sem pressa. Olha, quem está sofrendo, irmãos, quer chorar, quer desabafar. Então deixa contar, deixa desabafar. Ela vai contar essa história 2, 3 vezes, vai voltar na mesma história 3 vezes, mas deixa ela falar, não interrompa. Chega, não, você já contou. Não, aí só você falar, não, você já falou isso, você já trava a pessoa. Então deixa essa pessoa falar sem pressa, né? Seja esse acolhimento, né, emocional na vida dessa pessoa, tá? Momento, né, a pessoa você pode chegar, irmão, vamos compartilhar um texto aqui, deixa eu ler um versículo, vamos pegar aqui o Salmo 42, tá? Deixa eu pegar aqui esse texto aqui que fala a respeito da doutrina da ressurreição, trazer os textos, né, aplicado à situação, tá? Lembrando que tem que estudar o texto para aplicar a situação correta. Orar junto com as pessoas, irmão, vamos estar orando por você, por sua família. Vamos fazer uma oração aqui agora, tá? Então, assim, orar junto com ela, acompanhar, estar presente. Irmãos, ter sensibilidade ao tempo do luto.
Falamos isso aqui também nas primeiras aulas. Cada pessoa ela enfrenta o luto de uma forma diferente. Tem gente que ela, com um mês, uma semana, ela já começa a retomar suas atividades. Tem gente que leva meses, que leva anos, e nunca, e assim, e talvez nunca mais chegue ao 100%, porque está enfrentando o luto. E aí você não pode cobrar daquela pessoa, irmão, vamos ali, bola para frente, vamos virar a página. Não. Cada pessoa ela tem um tempo distinto de enfrentar o luto. E a gente precisa ter essa sensibilidade, estar presente. Quanto mais você ajudar, quanto mais você estiver presente, mais aquela pessoa, talvez ela enfrente o luto de uma forma diferente, né? Talvez, não estou garantindo, talvez ele se arraste menos. Ou aquela pessoa sofra menos, tá? Mas vai depender de cada um. Vai depender de cada um. Então é muito importante, irmãos, estarmos preparados para cada um desses momentos, tá? Luto, crise de ansiedade, adolescentes e jovens, crises conjugais, crise da família. Precisamos estar preparados para cada uma dessas situações. Amém? E, para concluir, né? Sei que já falamos bastante sobre isso, mas para deixar essa ideia bem reforçada. Eu acho que a gente falou sobre isso todas as aulas, mas para isso ficar ali, né, encucado na mente da gente, o papel da igreja como comunidade terapêutica, tá? Gálatas 6:2, ó, levai as cargas uns dos outros, tá? Tiago 5:16, confessai as vossas culpas uns aos outros. Efésios 4:16, edificando-se em amor, tá? Aqui entra, né, a doutrina da igreja, né? A igreja é o corpo de Cristo, é a comunidade de cura, é esse espaço de santificação e é a nossa família espiritual, tá? Bonhoeffer, ele afirma que a cura acontece, irmãos, na comunhão. Mas o que é que as pessoas normalmente fazem, né? Quando está nessa fase de pecado, de errar, elas se afastam da igreja, se afastam da comunhão, com medo, com vergonha, com receio, e aí acabam se distanciando, tá? A igreja, ela é esse espaço terapêutico de acolhimento, de discipulado, de oração, de comunhão, de intercessão, ensino bíblico e suporte emocional e espiritual. Amém? Eu queria terminar a aula com esse versículo aqui. Irmão Jacqueline falou, o próprio Cristo, ele veio justamente, irmãos, para os enfermos, ele não veio para quem estava saudável. Tá? Então a gente tem que ter esse olhar de Cristo. Tá? Eu queria terminar essa disciplina, né, e essa aula com esse versículo de Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém, irmãos? Aconselhar é isso, é cuidar, é amar. É quando a pessoa não conseguir mais levar a cruz dela, você vai lá como Cirineu e ajuda ela a levar, e carrega junto com ela a cruz. Não é tomar a cruz dela, cada pessoa com a sua cruz, mas é ajudar, é auxiliar e é cuidar. Amém? E é com essas palavras que a gente finaliza a aula de hoje, né? Lembrando, né, que após essa aula, acho que agora acabou de chegar na plataforma aí, para quem está logado, a avaliação já está disponível, você está sendo gravado, também já está disponível lá para você fazer. E semana que vem, né, tem aula nova, disciplina nova, com o professor Bruno, pré-leção em Romanos, tá? O professor Bruno vai estar aí com vocês, na disciplina de pré-leção em Romanos, no dia, deixa eu ver que dia é semana que vem, dia 3, né? 3 de junho, tá? 3 de junho, quarta-feira que vem, ele vai estar aí junto com vocês em pré-leção em Romanos. Amém, irmãos? Que alegria estar com vocês nesse tempo, nesse espaço aí que o Senhor nos reservou. Deixa eu pedir aqui para meu irmão Francisco, que está aqui com a gente, por gentileza, não despeça, meu irmão, em oração, para a gente concluir aqui a aula, em nome de Jesus. Amém, professor. Quero dizer ao senhor que estou muito feliz de ter lhe conhecido e ter passado essas duas disciplinas com o senhor, ter iniciado. Eu acredito que provavelmente a gente tenha outras disciplinas com o senhor, eu desejo que tenhamos, porque o senhor é uma pessoa que não é missa de corpo presente, como a gente utiliza aqui no sertão,
mas é algo sincero. O senhor é uma pessoa que tem uma forma didática muito boa de transmitir o ensino. Que Deus possa lhe abençoar e vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, no nome de Jesus, Senhor, queremos te agradecer, Pai querido, por mais uma disciplina, Senhor, que se encerra hoje. Queremos pedir que o Senhor continue nos abençoando, nos dando sabedoria, entendimento, meu Senhor da glória, que possamos nos utilizar desses ensinos para, meu Senhor, cuidar daqueles que necessitam da nossa ajuda. Pai, nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado, viu, pelas palavras de todos aí, irmão Francisco, a irmã Jaqueline que escreveu. O irmão Arimateia, né, que tá tentando aí falar, mas o microfone dele Pai, agora agora, pegou, viu? Agora pegou. rapaz, No tá final da bom. Pai, aula. eu tô com Amém, saudade, irmão. irmão Basílio. Eu tô com saudade já de você deixar a gente, rapaz. A Pois semana. não, mas vai estar com o professor Bruno aí. E aí, Ensinamento é e muito outras bom. disciplinas eu vou estar aqui com vocês, com certeza. Essa foi só algumas delas, tá bom? Ensinamento de aconselhamento é muito bom. Não peguei tudinho. Eu tô tudo. Muito bem, muito bem, muito bem. Abençoe o Eu já povo agora. passei.